11 de outubro de 2018, a espaçonave de transporte tripulada Soyuz MS-10, em um veículo de lançamento Soyuz FG, é lançada do cosmódromo de Bainokur da Rússia, no Cazaquistão. A bordo estão 2 tripulantes, o comandante da espaçonave, o russo Alexei Ovkinin, e o engenheiro de voo Tyler Haig, cidadão americano. O veículo de lançamento decolou da plataforma de lançamento às 8h40. Poucos minutos depois, atingiu uma altitude de 50 quilômetros, 31 milhas. Os tanques de combustível laterais vazios foram destacados ali. Este é um ponto de verificação importante e foi aí que algo deu errado. Milhares de pessoas que assistiram ao lançamento viram alguns destroços, uma nuvem estranha. As câmeras da cabine mostraram os pilotos sendo fortemente sacudidos, ruído estático, e a filmagem parou. Muitas pessoas ficaram chocadas. Isso foi um acidente? Você descobrirá o que aconteceu em menos de 1 minuto. E depois falaremos sobre algumas das outras coisas horríveis que aconteceram com pessoas durante explorações espaciais. Neste vídeo, você vai aprender por que os lançamentos de foguetes podem ser mortais para as pessoas comuns na Terra, que perigos aguardam os astronautas até mesmo na Terra, quais foram as últimas palavras dos pilotos e como aconteceu o pior acidente da história da astronáutica mundial. 10 terríveis acidentes espaciais. Por favor, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Assim, o YouTube saberá que tipo de vídeos você gosta e mostrará mais conteúdo semelhante. Então, por um momento, muitas pessoas na Terra tiveram as piores suspeitas. Mas o que realmente aconteceu lá? Um dos estágios superiores se separou incorretamente e atingiu o estágio central com seu nariz. Acertou com tanta força que despressurizou o tanque de combustível. Este é o momento. Um desastre? Quase. A nave espacial tinha um sistema de resgate automático para emergência como esta, embora ninguém tivesse certeza de que funcionaria corretamente. Felizmente, o sistema não falhou. Primeiro, a cápsula do modo orbital, onde estavam os tripulantes, desencaixou-se do veículo de lançamento. Depois disso, a cápsula ganhou altitude por algum tempo por inércia. Então, tendo atingido um apogeu de 93 quilômetros, iniciou sua descida em uma trajetória balística. O módulo então lançou seus paraquedas e pousou com sucesso a 402 quilômetros do local de lançamento. A missão Soyuz MS-10 durou apenas 19 minutos e 41 segundos. Felizmente, a história teve um final feliz para a tripulação. O centro de controle da missão estava em contato com a tripulação no momento do acidente. Nas imagens da cabine, vemos Alexei e Tyler sendo chacoalhados violentamente e, em seguida, ouvimos os comentários do comandante. Is it emergency booster 2 minutes 45 seconds, the emergency, the failure of... A sua calma inabalável no momento do acidente, especialmente a sua observação irônica, foi um voo curto. São impressionantes. Outra frase que se tornou lendária, porém também foi dita com voz calma, embora a situação em si tenha deixado todos os Estados Unidos petrificados de horror por vários dias. Houston, we have a problem. Houston, temos um problema. Muitos de nós usamos esta frase em tom de brincadeira quando ocorrem problemas menores, como engarrafamentos. Mas os astronautas da missão Apollo 13 não estavam com humor para piadas. E naquele momento, eles mal sabiam o que os esperava nos próximos dias. A frase realmente soou um pouco diferente e você logo ouvirá o registro original. Mas primeiro vamos relembrar esses eventos. Em 11 de abril de 1970, 3 astronautas americanos foram à Lua. Estes eram o experiente capitão James Lowell e 2 novatos, John Switgert e Fred Haise. Foi o terceiro pouso planejado da missão Apollo. Muitos estavam acostumados com os voos frequentes para a Lua e parecia que nada poderia dar errado. No dia 13 de abril, cerca de 56 horas após a decolagem, deixando para trás 80% do caminho até a Lua, foi aí que tudo mudou. John Swigert
foi instruído pelo Centro Espacial da NASA em Houston para realizar o procedimento padrão de agitação dos líquidos nos tanques de oxigênio. Ele apertou um botão e ouvi barulhos suspeitos. O primeiro pensamento da tripulação foi que o pior pesadelo de um astronauta havia se tornado realidade. O meteorito havia voado para o módulo lunar. Os astronautas fecharam rapidamente a escotilha do túnel, mas logo perceberam que não era o meteorito. Após verificar os sensores, eles descobriram que o tanque de oxigênio número 2 estava vazio e 2 dos 3 geradores elétricos de combustível que produziam eletricidade quimicamente a partir de hidrogênio e oxigênio haviam falhado. Os astronautas ainda não sabiam que não tinham apenas um, mas muitos problemas. Naquele instante, eles perceberam 2 coisas principais. O oxigênio está se esgotando rapidamente e em breve não haverá mais nada para respirar porque o tanque número 2 literalmente evaporou e a reserva restante não será suficiente. A única célula de combustível que ainda funciona está gerando cada vez menos eletricidade. É quando a tripulação relata o incidente ao solo. Veja como foram essas comunicações lendárias. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Ficou claro que a missão à Lua foi cancelada e transformada em missão de resgate. Os astronautas prontamente decidiram usar o módulo lunar para o resgate. Era totalmente autônomo e contava com oxigênio e todos os demais recursos necessários. Mas a questão é que ele foi projetado para apenas 2 pessoas e apenas 56 horas. Então a situação era deprimente. 3 pessoas em um módulo projetado para 2, o módulo não podia gerar eletricidade e era alimentado por baterias que durariam apenas alguns dias. O que você faria em uma situação tão terrível? A tripulação e Houston fizeram o impossível, suportando severas dificuldades em condições apertadas a temperaturas que variam de 0 a 5 graus Celsius, bebendo apenas 170 milímetros de água por dia, e não permitindo mais de 3 horas de sono, eles orbitaram a Lua para realizar uma manobra de gravidade e economizar combustível. Então, em condições igualmente adversas, lidando continuamente com os desafios mais difíceis e novos problemas que surgiram, eles chegaram à Terra, mudaram-se para o módulo de pouso e fizeram um pouso bem-sucedido no Oceano Pacífico. Tudo aconteceu durante 4 dias inteiros, de 13 a 17 de abril de 1970. Qual foi a causa deste terrível incidente? Bem, estritamente falando, a explosão foi causada por um típico funil de desastre, uma cadeia de eventos, ações ou inações, onde se pelo menos um elo fosse removido, o desastre não teria acontecido, mas a causa imediata foi a seguinte. As células de combustível da Apollo produziram eletricidade de 28 volts. Eles alimentaram, entre outras coisas, o sistema de controle do fornecimento de oxigênio. Portanto, esta tensão foi indicada na especificação para o tanque de oxigênio. No entanto, durante os testes de solo, decidiu-se usar geradores de solo que produzissem 65 volts. A especificação do tanque de oxigênio foi redesenhada para a nova tensão, mas eles se esqueceram de mudar uma pequena coisa: os contatos. A alta tensão aqueceu-os a mais de 500 graus Celsius e derreteu o isolamento de teflon dos fios. Ninguém reparou nisso. Como resultado, os tanques de oxigênio se tornaram uma espécie de bomba. O explosivo era oxigênio líquido em cilindros e o detonador eram fios de cobre desencapados. Quando Swigert apertou o botão, os fios desencapados acenderam e tudo explodiu. No entanto, todos os astronautas sobreviveram e retornaram com sucesso à Terra. Essa missão seria mais tarde chamada de fracasso bem-sucedido e um famoso filme estrelado por Tom Hanks seria filmado com base nessa história. Mas ninguém fez um filme sobre o próximo caso em nosso vídeo, embora também seja cheio de drama e heroísmo. Em 5 de setembro de 1988, a espaçonave Soyuz TM-5 e sua tripulação partiram da Estação Espacial Soviética Mir. Foram os cosmonautas soviéticos Vladimir Lyakov e Abdul Ahad Mohammad, o primeiro cosmonauta afegão a regressar à Terra. O módulo orbital desencaixou quase imediatamente, de modo que apenas o módulo de serviço e o módulo de descida com os cosmonautas foram deixados.
O motor para a frenagem deveria ter sido acionado posteriormente, mas isso não aconteceu. O sensor de horizonte não confirmou a orientação necessária da espaçonave e o motor não poderia dar partida sem ele. Depois de 2 rotações em torno da Terra, os motores de frenagem finalmente ligaram. Parecia que os problemas tinham acabado. Por precaução, Liakhov decidiu verificar onde o módulo de descida pousará, se eles descerem da órbita no local atual. E ele ficou horrorizado. O local de pouso será no meio do Oceano Pacífico. Liakhov desligou manualmente os motores. Na curva seguinte, o motor deu partida novamente, mas funcionou apenas 6 segundos em vez dos 200 normais. E então surgiu outro perigo. Após desligar o motor, a preparação para desencaixe do módulo de serviço é iniciada automaticamente, pois ele não é mais necessário para a descida, mas contém combustível, reservas de ar e até o próprio motor. Ou seja, os cosmonautas poderiam ter permanecido em órbita, sem chance de descer à Terra, morrendo agonizantemente por asfixia. Liakhov tentou reiniciar manualmente o motor. O motor começou, mas funcionou por apenas 6 segundos novamente e desligou. Eles estavam a poucos minutos do ponto de não retorno. Então, Liakhov ordenou que o computador de bordo cancelasse todos os voos dinâmicos. É essencialmente como redefinir as configurações. A coisa mais importante que conseguiram fazer foi cancelar o desencaixe do módulo de serviço e ganhar algum tempo. E foi uma decisão que salvou suas vidas porque os cosmonautas presos em órbita realmente precisariam de tempo. O centro de controle da missão informou que o ponto de descida adequado mais próximo apareceria apenas em 24 horas. Liakhov e Ahad deveriam passar 24 horas em um módulo apertado, sem comida, água e, o mais importante, sem banheiro, porque o módulo orbital já havia se desencaixado. A situação foi agravada pelo fato de Mohammed ter recusado durante muito tempo a urinar diretamente no traje espacial, alegando proibições religiosas. Esta foi uma ameaça de morte para Abdul. A bexiga poderia estourar enquanto ainda estava em órbita, e durante sobrecargas de pouso isso teria acontecido com certeza. Mas depois de várias horas de persuasão, Vladimir Liakhov teve a ideia de usar sacos plásticos para urinar. No dia seguinte, a espaçonave desceu na hora marcada. A tripulação pousou com sucesso na Terra, onde foram recebidos por médicos e equipes de resgate. E era hora de descobrir o que havia acontecido lá e por que o motor estava se comportando de maneira tão estranha. Liakhov e Mohammed regressaram na mesma espaçonave em que a equipe que os substituiu tinha chegado antes. Foi decidido por uma série de razões. Descobriu-se mais tarde que o computador de bordo ainda estava configurado para o programa de acoplagem à estação, em vez de descida. Esta foi a razão para aqueles estranhos motores ligarem e desligarem após alguns segundos. Era apenas o programa errado sendo executado. Um sensor de orientação do horizonte com falha contribuiu para a confusão. Os cosmonautas foram salvos pelo comandante que redefiniu as pré-definições do computador de bordo no último minuto antes do ponto de não retorno e, em seguida, acionou os modos necessários manualmente. A outra dupla de pilotos, muitos anos depois, teve muito menos sorte. Em 31 de outubro de 2014, outro voo de teste da Spaceship Two suborbital da Virgin Galactic aconteceria no deserto de Mojave, na Califórnia. Suborbital aqui significa que o veículo voa apenas brevemente para o espaço sideral, sem entrar na órbita e depois retorna. É assim que acontece. A espaçonave é levada a uma altitude de lançamento que é de cerca de 20 km usando uma aeronave White Knight 2. A Spaceship Two então desencaixa e acelera com sua própria força de jatos subindo. A altitude máxima de voo é de 135 a 140 km ou até mais. Naquele dia fatídico, a Virgin Galactic estava tweetando ao vivo o voo e, a princípio, tudo estava indo bem. Mas então, este tweet terrível foi postado. Durante o teste, a nave sofreu uma anomalia grave, resultando na perda da Spaceship Two. O WK-2 pousou com segurança. Sim, o veículo bateu. Os destroços foram espalhados por um raio de 8 quilômetros. E a pior parte é que um dos pilotos, Michael Ausbury, morreu no acidente.
Seu corpo foi encontrado entre os destroços. O segundo piloto, Peter Siebold, conseguiu ejetar. Ele sobreviveu, mas sofreu ferimentos moderados a graves. O que aconteceu? O porta-voz do NTSB, Christopher Hart, disse que as ações do piloto falecido, Ausbury, foram em grande parte responsáveis pelo acidente. Ele desencaixou a cauda da nave para mudar a trajetória antes do horário programado. Como resultado, a nave começou a girar em torno de seu eixo e rapidamente se desfez. A sobrevivência do piloto Peter Siebold é a primeira da história onde alguém sobreviveu à destruição de uma espaçonave durante o voo quando outras pessoas a bordo morreram. Os investigadores ficaram intrigados com a forma como Siebold conseguiu escapar do avião-foguete e saltar de paraquedas no solo a uma altitude de cerca de 15 mil metros, onde a atmosfera é extremamente pobre em oxigênio. Depois de se recompor, Siebold relatou que se lembrou da nave desmoronando ao seu redor e ele entrou em queda livre ainda amarrado ao assento. No entanto, ele conseguiu soltar suas correias e seu paraquedas abriu automaticamente. É difícil imaginar o que o piloto de testes passou. Ele nem estava usando um traje espacial. No entanto, testar novas aeronaves sempre foi um grande risco, especialmente no início da astronáutica. 23 de abril de 1967. A União Soviética testa pela primeira vez uma nova série de espaçonaves Soyuz tripuladas. O veículo de lançamento foi lançado com sucesso e a espaçonave Soyuz 1 entrou em órbita. Um cosmonauta experiente, Vladimir Komarov, estava a bordo. Os problemas começaram logo após entrar em órbita. Um dos dois painéis solares não abriu. Komarov tentou abri-lo girando a nave espacial em torno de seu eixo, mas não teve efeito. Na Terra, decidiu-se encerrar a missão e eles começaram a desenvolver urgentemente um algoritmo de controle manual para a descida da órbita, já que não era mais possível confiar na automação. Komarov lidou com sucesso com o controle manual e a aeronave deixou com sucesso a órbita à 19ª volta ao redor da Terra. No entanto, depois de entrar na atmosfera densa, o sistema de paraquedas falhou na seção final do pouso. A uma altitude de 7 km a cerca de 220 metros por segundo, a rampa de drogue não conseguiu puxar o paraquedas principal. A uma altitude de 1.500 metros, o paraquedas reserva abriu, mas não se encheu de ar. O módulo de descida atingiu o solo a cerca de 50 metros por segundo. Foi literalmente esmagado. O cosmonauta, nem é preciso dizer, morreu instantaneamente. Este incidente foi o primeiro caso de morte em voo de um homem na história da astronáutica tripulada. As causas não puderam ser identificadas de forma confiável. O impacto desastroso e o incêndio subsequente não deixaram quase nada intacto no módulo de descida. As suposições incluem quebra de tecnologia na fábrica, deformação das paredes da bandeja de paraquedas devido à pressão diferencial, deposição de frações voláteis do acidente químico de proteção térmica nas paredes polidas da bandeja. De qualquer forma, todas as três versões se enquadram em uma categoria geral: imperfeição e subdesenvolvimento da tecnologia, o que é bastante provável, já que foi a primeira espaçonave da série. O veículo de descida caiu a apenas 65 quilômetros da cidade de Orsk. O menor desvio poderia ter resultado numa tragédia que teria custado muito mais vidas. A propósito, um incidente assim terrível aconteceu muitos anos depois. Em 15 de fevereiro de 1996, o veículo de lançamento Long March 3B da China decolou do centro de lançamento de satélites Xichang. Foi uma missão aparentemente simples. Apenas colocar o satélite de telecomunicações americano Intelsat 708 em órbita. O foguete nem começou a acelerar, mas imediatamente desligou seu curso normal, virou-se e caiu perto da plataforma de lançamento. Não teria sido tão horrível, mas no local do acidente havia uma aldeia com habitantes locais. O foguete entrou em colapso com os tanques de combustível quase cheios. Houve uma explosão violenta. O governo chinês, através da sua agência oficial de notícias, Xinhua, informou que 6 pessoas morreram e 57 ficaram feridas. Mas veja as fotos da destruição. A mídia ocidental especulou que o acidente poderia ter matado de algumas dezenas a 500 pessoas. Em particular,
Bruce Campbell, especialista em segurança da Astrotech Space Operations, que estava no terreno, informou que dezenas, talvez até centenas de pessoas se reuniram no portão principal do centro, perto do local do acidente, na noite anterior ao lançamento. Eles estavam vestindo suas roupas mais elegantes. As pessoas esperavam assistir a um espetáculo fascinante. À medida que os repórteres eram afastados do local, tiveram tempo de perceber que a maioria dos edifícios estava gravemente danificada ou completamente destruída. Algumas testemunhas observaram que viram dezenas de ambulâncias e muitos caminhões carregados com o que pode ter sido restos humanos a serem levados para um hospital local. A dimensão da tragédia ainda está em disputa. Seja quem for o culpado por esta tragédia, os lançamentos de foguetes ainda são muito perigosos por si só, independentemente do erro humano. No entanto, erros e descuidos podem levar à morte de astronautas antes mesmo de estarem presentes a ir a qualquer lugar. Este é o tema da nossa próxima história. Em 1967, a NASA prepara a primeira expedição tripulada à Lua. Era para acontecer em 21 de fevereiro de 1967. Os astronautas Roger Chafe, Virgil Grissom e Edward White passam por uma série de sessões de treinamento. Na época, as espaçonaves eram equipadas com oxigênio puro para os astronautas respirarem, por muitas razões, incluindo a minimização do peso da nave. E foi exatamente isso que foi feito em veículos de treinamento na Terra. O fato de o oxigênio 100% puro poder ser muito inflamável não preocupava muito a NASA naquela época. Além disso, havia experiência de voos bem-sucedidos em órbita. Os tripulantes, no entanto, preocuparam-se. Eles reclamaram repetidamente sobre a cabine cheia de objetos inflamáveis e roupas contendo muito material sintético que pode acumular eletricidade estática. Disseram isso ao gerente Joseph Shea, muitas vezes. Alguns disseram que foi por isso que fizeram um retrato engraçado de si mesmos, com as mãos cruzadas em oração e a legenda: "Não é que não confiamos em você, Joe, mas desta vez decidimos falar com o chefão." Naquele dia infeliz, eles seriam submetidos a um teste na Terra, mas em um módulo espacial real para uma simulação completa de voo. Esse treinamento se arrastou por várias horas e as coisas continuavam dando errado. Às 6h31, as pessoas do lado de fora ouviram Ed White, o piloto-chefe, gritar "Fogo!" pelo rádio. Então Grissom gritou: "Temos fogo na cabine!" Muito do que foi dito naqueles terríveis segundos foi distorcido por causa de problemas de comunicação. Então alguém gritou algo como "Temos um incêndio grave." Outra pessoa gritou que eles tinham que sair. Depois um grito, então silêncio. Tudo levou cerca de 17 segundos. Os monitores, por sua vez, mostraram que a temperatura no interior do módulo tinha atingido 1.371 graus Celsius. Os pobres astronautas não tiveram chance. Mesmo a escotilha da cabine não foi projetada para abrir rapidamente. Demorou quase 5 minutos para abri-la do lado de fora. Além disso, as chamas dentro criaram grande pressão e os corpos dos astronautas foram simplesmente derretidos nos trajes espaciais. Os engenheiros tiraram conclusões da tragédia e, no futuro, a segurança do voo melhorou bastante. Bem, todas as instruções de segurança foram escritas após a tragédia. 4 anos após a tragédia do Apollo 1, os outros 3 conquistadores espaciais, desta vez soviéticos, estavam prestes a regressar à Terra a partir da primeira estação espacial orbital do mundo, a Salyut 1. Em 29 de junho de 1971, a espaçonave Soyuz 11 começou a se preparar para a descida. A escotilha fechou, mas por algum motivo o indicador mostrando que a escotilha estava aberta continuou a piscar. Foi decidido que o sensor na junta da escotilha tinha falhado. Em seguida, o sensor foi bloqueado
e o aperto do módulo de descida foi verificado experimentalmente, aliviando a pressão. Tudo parecia estar bem. 29 de junho, às 18h28, a espaçonave desencaixou-se da estação, mas continuou a permanecer em órbita durante várias horas. Às 22h35, o motor de frenagem começou. Às 22h47, o módulo orbital e o módulo de serviço foram desencaixados. Os cosmonautas permaneceram no módulo de descida. E, neste ponto, a comunicação com a tripulação foi interrompida repentinamente. No início, ninguém suspeitava nada de errado. Além disso, 25 minutos depois, o módulo de descida pousou suavemente com paraquedas a 90 quilômetros a sudoeste de Karazal, no Cazaquistão. Mas a tripulação ainda não tinha feito contato pelo rádio. Uma equipe de busca dirigiu-se ao local de pouso e encontrou uma cena horripilante. Todos os 3 tripulantes estavam mortos. Mas o que aconteceu? O pouso em si correu bem. Os médicos até tentaram ressuscitar a tripulação, mas sem sucesso. Mais tarde descobriu-se que tinham sido submetidos à descompressão. Foram encontradas bolhas de ar em todo o sistema circulatório dos cosmonautas. A cabine da Soyuz 11 tinha todos os sinais de que os cosmonautas estavam tentando freneticamente encontrar a causa do vazamento de oxigênio. E o motivo foi uma das válvulas de ventilação. Ela abriu acidentalmente no momento de desencaixar o módulo de serviço. Em condições normais, esta válvula é ativada na atmosfera, equalizando a pressão interna e externa. As válvulas deste tipo são abertas automaticamente por detonação de um squib. No caso da Soyuz 11, o squib disparou no momento da separação do módulo de descida do compartilhamento de serviço, isto é, ainda no espaço sem ar. E enquanto o módulo de descida descia, o ar escapava rapidamente da cápsula. Quando o módulo chegou à atmosfera, já era tarde demais. Por que o squib abriu a válvula prematuramente? Presumivelmente detonou por causa da onda de choque que atingiu o casco da nave no momento do desencaixe, porque o desencaixe também é feito detonando o squib. No entanto, os testes de solo, como parte da investigação, não puderam confirmar isso, mas esta versão permaneceu a mais provável. Poderíamos pensar que tais tragédias pertencem a um passado distante, quando os sistemas de controle de segurança eram imperfeitos, mas a nossa próxima história mostra exatamente o contrário. 2003. Bem, quase ontem em termos de evolução da astronáutica. O ônibus espacial Columbia retorna à Terra após concluir com sucesso todos os trabalhos no âmbito de mais uma missão da Estação Espacial Internacional. Na manhã de 1º de fevereiro, após um voo de 16 dias, o ônibus espacial sai da órbita e começa sua descida, entrando gradualmente nas densas camadas da atmosfera. Às 14h16, deverá pousar na pista 33 do Centro Espacial John Kennedy, na Flórida. Mas 16 minutos antes do pouso, a comunicação com a tripulação foi perdida. O ônibus espacial estava sendo observado não apenas pela NASA, mas também por muitas pessoas comuns que sabiam do pouso planejado e queriam vê-lo. Mas o que viram foi verdadeiramente assustador. Diante dos olhos de muitas pessoas, o ônibus espacial Columbia começou a desmoronar. Os destroços continuaram a cair em grande velocidade na mesma trajetória. O acidente ocorreu no espaço aéreo sobre o Texas, quando o ônibus espacial estava a uma altitude de 60 quilômetros. 7 tripulantes a bordo morreram. A parte mais assustadora é que a tripulação estava condenada enquanto ainda estava em órbita. Eles não perceberam que a nave havia sido atingida pela espuma isolante do casco no lançamento. O que é essa espuma e qual a sua finalidade? É um material especial pulverizado densamente no tanque de combustível central e endurece instantaneamente. Isso é feito para evitar a formação de gelo na concha do tanque. Isso ocorre porque o tanque está cheio de oxigênio líquido e hidrogênio, o que significa temperaturas extremamente baixas. A propósito, é por isso que o tanque central é laranja. Não é uma decoração, mas apenas uma cor natural da espuma isolante. Cerca de 82 segundos após o lançamento, um pedaço dessa espuma se separou do local onde o ônibus espacial estava preso ao tanque externo. Na verdade, isso não é uma emergência em si. Se você já viu lançamentos de foguetes antes, deve ter notado que não é incomum que algo caia deles durante o lançamento.
Este é frequentemente o isolamento térmico. Mas o problema aqui era que naquele momento a velocidade já estava bem acima da velocidade do som. Então, um pequeno pedaço de isolamento atingiu o painel CFRP da asa esquerda do Columbia com uma força tremenda. Aqui está este momento. Experimentos durante a investigação mostraram que ele era perfeitamente capaz de fazer um furo de 15 a 25 centímetros. Este golpe foi fatal, mas com um efeito retardado. Ao entrar nas camadas densas da atmosfera, o buraco começou a ser preenchido com ar quente de plasma, o que acabou levando à destruição do ônibus espacial. Claro, a filmagem do Columbia lentamente desmoronando é horrível, mas mesmo isso não pode ser comparado ao horror vivido por toda a América em 1986. 28 de janeiro de 1986. O ônibus espacial Challenger é lançado do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, para sua 10ª missão. As empresas de televisão norte-americanas transmitiram ao vivo do Cabo Canaveral, com milhões de telespectadores em todo o mundo assistindo ao lançamento. Muitos convidados de honra se reuniram nas arquibancadas, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Após o lançamento, aos 73 segundos do voo, a uma altitude de 14 mil metros, aconteceu algo que os espectadores nem sequer podiam acreditar ou compreender a princípio. Mas segundos depois, fica claro que o Challenger se foi. Ele explodiu. Veja como isso aconteceu brevemente. Devido a um mau funcionamento no anel de vedação do propulsor sólido, gases quentes vazaram, destruindo um dos suportes do propulsor. Isso fez com que o propulsor esquerdo se soltasse de seu suporte. Tendo girado em torno do segundo suporte, o propulsor perfurou o tanque de combustível principal. Devido à quebra da simetria do empuxo, a espaçonave desviou-se do eixo e as forças aerodinâmicas a despedaçaram. Toda essa sequência aconteceu muito rapidamente, então pareceu que a nave explodiu de repente. Mas esta língua de fogo era visível alguns segundos antes da explosão. Foi o prenúncio de um terrível desastre. Testemunho ocular, Ben Provençal, então um estudante da 3ª série assistindo o lançamento da arquibancada, descreveu a reação do público da seguinte forma: muitas pessoas aplaudiram porque pensaram que eram os propulsores se destacando. Mas a parte mais horrível da história não é nem mesmo a explosão em si. Como se viu mais tarde, 3 tripulantes, Michael Smith, Ellison Onizuka e Judith Resnick, sobreviveram à destruição do Challenger. Estavam conscientes e até conseguiram ligar seus dispositivos pessoais de suprimento de ar. Mas a parte da frente da nave em que estavam caiu de uma grande altura na água, criando uma sobrecarga. Os astronautas não tiveram chance. É difícil imaginar como se sentiram nos últimos momentos enquanto ainda estavam conscientes.